E aí, pessoas, beleza? Segunda parte do vídeo do capítulo 2, onde nós vamos falar sobre Descartes e o racionalismo. Bom, o movimento renascentista proporciona um desenvolvimento regular e constante, importante para a época de transformações em que o pensar e o compreender o mundo vivia. A filosofia deixava de ser uma arte para se tornar parte do que os novos estudiosos vão chamar de ciência. O ser humano agora seria capaz de compreender os segredos da natureza e refletir sobre eles, com inigualável sofisticação matemática e precisão empírica. A revolução científica, com Copérnico, Galileu, Newton, entre outros, muda a imagem do mundo. Vinculadas às mudanças que essa revolução trouxe com os estudos avançados em astronomia, por exemplo, veio também a transformação das ideias a respeito do que é ser humano, agora centro das realizações e do pensamento. As mudanças trazidas com a revolução científica foram essenciais para a visão moderna do mundo. Escreve Tarnas, abre aspas, no espaço temporal de apenas uma geração, o homem descobriu novos continentes e deu a volta no globo. Desafiava a autoridade e podia afirmar uma verdade com base em sua própria opinião. Apreciava a riqueza da cultura clássica e, ao mesmo tempo, sentia-se rompendo antigos limites para revelar campos inteiramente novos. A independência e a genialidade individual estavam em ampla evidência. Nenhum domínio do conhecimento, da criatividade ou da exploração parecia estar fora do alcance do homem. Fecha aspas. Assim, a revolução científica liderada pelas descobertas copernianas de que a Terra não era o centro do universo causa uma intensa reação religiosa. Ela não é o centro, mas apenas mais um corpo celeste entre os demais. Precisamente, escreve Reale, não sendo mais o centro do universo, a Terra não é mais o centro da criação divina. E o que dizer então das dúvidas com a existência agora, não só por outros continentes, novos mundos, novos corpos celestes descobertos? Corpos estes, inclusive, comprovados por Galileu de serem da mesma natureza da Terra. Giordano Bruno, outro teórico, vai mais além e rompe os limites desse universo, dizendo o infinito. E Newton, com seus estudos avançados de física, apresenta uma nova formação cosmológica e a lei da gravidade, que permite que todos que estejam ligados à Terra estejam presos a esta e ao universo. Produto desse período, as novas ciências sairiam de elucubrações e intuições de mente iluminadas para um estado de investigação sobre o discurso do mundo e da natureza. A ciência deveria, como antes propôs Aristóteles, deveria ser um método baseado em experiências e demonstrações necessárias que possibilitassem a obtenção de proposições verdadeiras sobre o mundo e a natureza estudada. Com a Revolução Científica, abriu-se os caminhos para as categorias, os métodos, as instituições, os modos de pensar, os valores relacionados com o fenômeno que depois vamos chamar de ciência moderna. E o traço mais característico desse fenômeno resume-se precisamente no método. A filosofia esteve estritamente ligada à Revolução Científica neste período. Ela desligava-se completamente das suas amarras religiosas para transferir-se à causa da ciência. É nessa atmosfera que surge Descartes. Suas ideias são determinantes para o desenvolvimento da filosofia moderna. Descartes foi o grande protagonista da Idade Moderna, e método, física e metafísica estão predominantemente presentes no projeto intelectual dele. Uma de suas atribuições mais importantes foi a discussão sobre o problema mente e corpo, questão controversa durante séculos. Antes de Descartes, o que predominava era uma noção de que a mente dominava o corpo, exacerbando uma relação unilateral entre as duas instâncias. A mente seria então capaz de exercer forte influência sobre o corpo, enquanto este exerceria pouca ou nenhuma influência sobre a mente. Descartes entendia que tanto mente como corpo eram diferentes e, dessa forma, eram formados por diferentes essências.
Ao criticar e se desviar de uma tradição filosófica, Descartes radicalmente defendia que a relação entre ambas, entre corpo e mente, não era unilateral e sim dual, ou seja, tanto mente quanto corpo se influenciariam mutuamente. Com sua posição, Descartes redirecionou a atenção dos pesquisadores e estudiosos que iniciaram uma importante passagem de uma compreensão teológica da alma para o estudo científico da mente. Além do mais, essa posição de Descartes logo ganhou adeptos e, apesar de sua disseminação, vai estar estando mais atrelada a um ganho de importância do corpo nesta relação, o que fazia com que a mente se tornasse uma função desse próprio corpo. Descartes foi por um caminho diferente. Como já falado, admitia-se que a mente e o corpo eram diferentes e que a relação entre esses dois era mútua. O corpo é composto de matéria física e, dessa forma, tem características iguais a todo e qualquer corpo material. Sendo matéria, o corpo humano possui substância, extensão e movimento. É, portanto, res extensa, ou seja, coisa com dimensão, matéria e extensão. Sendo matéria, as leis físicas e motoras também se aplicam ao corpo humano como qualquer outra coisa, sendo esta uma forte influência que Descartes recebeu do mecanicismo. Quando ele descrevia o corpo, por exemplo, fazia sempre referências diretas às figuras mecânicas e fazia comparações com os inventos e peças mecânicas que faziam sucesso na época. Por esse motivo, Descartes também organizou sua teoria do ato reflexo, clara influência também do mecanicismo e das relações de causa e efeito ou estímulo-resposta, conceito que compreende um evento, ou seja, que compreende que qualquer evento pode ser, então, entendido a partir da verificação de um estímulo, de uma força, de uma causa que promova uma determinada resposta no organismo. Por exemplo, os estímulos afetam os órgãos dos sentidos que, quando excitados, fazem com que os impulsos nervosos sejam transmitidos até o cérebro ou até a medula, e daí músculo e glândulas produzem suas respostas. Dessa sequência que resultam respostas que, relacionadas aos estímulos, formam o movimento. De forma mais clara, vamos pegar a luz como um estímulo externo. A luz, ao incidir sobre os olhos, estimulam esses olhos que transmitem essa informação para o cérebro, que por sua vez retorna aos olhos contraindo a íris e fechando a pupila, uma forma de defesa do organismo. Ou seja, a partir do estímulo externo, o organismo reage. O estímulo provoca uma resposta no organismo. Pois bem, isso fez com que o Descartes postulasse a teoria do undulatio reflexa, um movimento não comandado, involuntário, mecânico, completamente regido pelas leis físicas. A undulatio reflexa é a base da teoria do ato reflexo, ou seja, a ideia de que um objeto externo pode provocar uma resposta involuntária. Essa teoria favoreceu os estudos sobre previsibilidade humana. Se conseguimos entender como se dá a relação entre o estímulo e a resposta, podemos prever o comportamento humano. Por outro lado, a mente não é da mesma natureza do corpo. A mente é imaterial, ou seja, não tem substância, não tem extensão, não tem movimento. Sendo assim, ela não se submete às leis físicas. Reafirma-se a divisão entre corpo e alma, definindo-se como substâncias totalmente distintas que coexistem no ser humano. Assim, Descartes afirma que o homem é um ser dual, pois tanto pensa e existe como ser pensante, tendo, portanto, uma alma, como também tem um corpo, existindo como matéria no mundo e ocupando um lugar no espaço. Mas a alma ainda não é do alcance das ciências. Por isso, Descartes fundamenta sua dualidade na divisão corpo e mente, pois a mente é humana, é o que confere ao homem a capacidade da razão. A mente possui a capacidade do pensamento, da percepção e da vontade. Isso, de algum modo, influencia o corpo, mas também pode ser por ele influenciado. Por exemplo, quando a mente decide realizar um movimento de um lado para o outro, essa decisão é executada pelos músculos, tendões e nervos do corpo. Do mesmo modo, quando o corpo recebe um estímulo, como a luz ou o calor, por exemplo, a mente reconhece, interpreta e determina uma resposta adequada para os músculos. Assim, o Descartes explicava sobre a interação mente-corpo. Mas essa interação se dava em um único ponto, o cérebro, o qual para ele tinha uma estrutura em que ele chamava de corpo pineal ou conário, responsável por essa mútua interação. É um dos seus pensamentos mais famosos da filosofia, escrito no seu Discurso sobre o Método. Abre aspas.
Sabendo que nossos sentidos com frequência nos enganam, quis imaginar que nada existisse que correspondesse ao que acreditamos. Mas, enquanto desejava considerar tudo falso, eu era obrigado a pensar que eu, ao pensar, fosse alguma coisa. Percebi então que a verdade, cogito ergo sum, ou seja, penso logo existo, era sólida e verdadeira. Fecha aspas. Ou seja, a única verdade é o pensar. Em latim, pensar igual a cogito. Sendo assim, o que difere a mente do corpo são suas funções. A única função da mente pela qual o corpo não pode operar é o cogito, o pensamento. Pensar é a única função da mente. Todo o resto está atrelado ao funcionamento e função do corpo. Sendo assim, a mente é res cogitans, ou seja, coisa pensante. A res cogitans é o sujeito pensante que encontra obstáculo numa res extensa, que é o corpo, a realidade deste ou a matéria. Assim, na perspectiva de Descartes, a realidade comporta dois aspectos, o extensivo e o qualitativo. Um objeto é um corpo que se caracteriza pela extensão, pelo movimento e por um complexo de qualidades sensíveis. Mas só a extensão e o movimento têm realidade objetiva, ou seja, existem independentemente do sujeito. As qualidades sensíveis, som, cor, odor e sabor, por aí, são subjetivas, isto é, só existem na mente. A mente, por sua única função de pensar, detinha as ideias. E as ideias podem ser entendidas como inatas ou derivadas, explicadas por três conjuntos bem característicos. O primeiro são chamados de ideias adventícias, representadas pelas ideias que abrolham por meio de informações obtidas dos nossos sentidos, e a segunda, as ideias factícias, ideias que têm origem na nossa imaginação. Essas duas são ideias derivadas, ou seja, produzidas por uma aplicação direta de um estímulo externo. São ideias que derivam de um estímulo externo e por isso são chamadas de derivadas. E também tem as ideias inatas, que não dependem da experiência e estão na nossa mente ao nascermos ou são independentes de qualquer experiência sensorial ou dos estímulos externos. Assim, Descartes inaugurou o que chamamos de racionalismo, essa corrente de pensamento que utiliza um método para investigar a verdade baseado na evidência lógica e na investigação rigorosa por meio do uso da razão, compreendida como o único acesso para a verdade. Um método semelhante ao que seria posteriormente utilizado pela ciência. Para Descartes, toda a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco é a física e os ramos que procedem do tronco são as outras ciências. Suas ideias eram frutos da revolução científica e do descontentamento com o pensamento humanista do Renascimento. Filho de uma burguesia francesa, Descartes recebeu sua educação nos melhores colégios do país. Naquela época, todos os principais colégios tinham seu currículo as disciplinas humanistas provenientes da transformação educacional gerada no Renascimento. Descartes recebeu uma educação humanista de elite, assim como uma ampla orientação religiosa dos jesuítas, mantenedores da escola onde ele estudou. Mas o seu contato com essas disciplinas humanistas só trouxe decepção. Para ele, os conteúdos que tanto ambicionou por aprender exprimiam uma cultura vazia e elementos racionalmente insatisfatórios para a vida, permeados de instabilidade e inutilidade, pois não tinham em si nenhum fundamento para a aquisição de conhecimento que fossem claros e seguros. Depois que ele se formou, iniciou seu estudo em matemática numa busca por um conhecimento seguro, sólido e claro. O elemento centro da sua busca passa a ser a capacidade racional do ser humano. A redução do humano ao aspecto racional foi afirmada pelo pensador matemático. O Descartes afirmava que toda e qualquer atividade de compreensão do mundo exige uma intensa capacidade de elaboração intelectual em que se exclui a necessidade de qualquer experiência. E tal elaboração só seria possível no campo da matemática. Mas, apesar da admirável solidez, clareza e perfeito encadeamento das ideias e elementos, e dotada de uma riqueza racional muito grande, a matemática era limitada em sua aplicação, pois não poderia ensinar em nada sobre os problemas da vida. Descartes vai criar então uma metodologia capaz de excluir qualquer tipo de imaginação ou pensamento que pudesse atrapalhar o conhecimento verdadeiro.
Assim, o Descartes desenvolveu uma geometria, incluindo formulações e elementos algébricos, denominando esse método de geometria analítica, reavivado pelo antigo ideal de Pitágoras, de que permitia não só analisar formas e números, mas também responder a questionamentos filosóficos a respeito do ser humano e desvelar a teia numérica que constituía o mundo. Bom, ele alia essa matemática ao seu pensamento filosófico. Seu trabalho é consagrado às ciências da época. Sua maior ambição era a legitimidade das ciências, unificando todo o vasto campo de conhecimentos com o auxílio da matemática. O método dele desconsidera totalmente a experiência sensorial. Qualquer forma de experiência, qualquer informação, qualquer conhecimento advindo dos sentidos pode ser errôneo e enganoso, e, portanto, não pode ser confiável. Isso leva à dúvida. O campo decisivo do embate entre a certeza e a dúvida é o próprio ser, ou seja, a própria coisa. Assim, podemos duvidar e duvidamos de tudo, mas a única coisa do qual não podemos duvidar é do nosso pensamento, é o de que nós pensamos. É a máxima defendida por Descartes. Se eu duvido das coisas é porque penso, e se eu penso é porque existo. Assim, a única certeza que eu posso ter é de que eu penso e por isso existo como ser pensante. A única prova irrefutável da minha existência é a minha capacidade de pensar. Penso, logo existo, portanto, para Descartes, não há outra experiência válida senão a experiência do próprio pensar, sendo esta a única maneira de superar a dúvida. Isso porque toda e qualquer ideia, clara e distinta, é concebida por todos da mesma maneira, sendo por isso independentemente de qualquer experiência individual e mutável dos sentidos. As experiências se tornam inúteis para a razão. Descartes eleva o pensamento a uma derivação do ser. Antes do ser existe o pensamento, porque só por ele o ser pode existir. E só existe como coisa pensante. A única certeza do pensamento é a existência do eu como ser pensante. Do pensamento ao ser que pensa, Descartes separa um grande abismo com objetividade e subjetividade, e assim mente e corpo, razão e sentidos. Sendo assim, a razão e o pensamento constituem uma substância da subjetividade humana. Todo homem é um ser pensante. Assim, tal postulação de Descartes não serviria somente para um, mas para todos os homens e para todas as ciências. Isso se dá pelo fato de que a razão é única e os homens apenas se utilizam dela para seu determinado fim e objetivo. Assim, a razão humana volta a ser uma faculdade da mente e não dos sentidos, sendo uma capacidade humana que oferece aos homens a garantia do conhecimento, contando que esse esteja subordinado a um conjunto de regras precisas para sua obtenção segura. E só através da ciência é que a razão pode dar frutos consistentes. As ciências, por exemplo, já haviam tornado a matemática um instrumento imprescindível, e Descartes reafirma a sua necessidade. A matemática é o fundamento do seu método de investigação. Seu método, então, é fundado na unicidade da razão, tendo a filosofia como investigação e especulação do mundo e em todos os domínios do saber e da ciência sua aplicação. Esse método consistia em um conjunto de regras fáceis e certas que conduziria seguramente o homem ao conhecimento verdadeiro e a tudo que o conhecimento pode conhecer, proporcionando domínio sobre o mundo e sobre a sabedoria da vida. Seu método se reduziria a 4 regras fundamentais. A evidência, que postulava a negação de qualquer coisa que não fosse evidente ao pensamento, ou seja, o imediato era descartado. A análise, que postula que todo conhecimento deve ser dividido em partes para melhor ser analisado em sua causalidade. A síntese, que conduz o pensamento dos elementos mais simples aos mais complexos, de forma a unificá-los e compreendê-los, supondo-se uma lógica e ordenação do pensamento. E, por último, a enumeração, que permitia a ordenação das coisas, no intuito de não se omitir nenhum aspecto da pesquisa. Esse método garantiria a Descartes a construção e a validade do conhecimento através das ciências, instrumentalizada pela matemática e conduzida pela razão. Mas que garantia dá a razão ao ser humano? Descartes recorre a Deus para explicar o seu postulado, herança de sua educação religiosa. Para ele, somente pela existência de Deus é que se pode compreender a existência e o pensamento das coisas. Deus é a causa primeira de tudo. Deus é a causa que cria o eu pensante, finito e imperfeito, e que dá origem ao pensado, que é o efeito.
estabelece-se nada mais de que para cada coisa que existe também a sua causa, aquilo que lhe deu origem. O trabalho de Descartes serviu como um catalisador das diversas tendências convergentes da nova psicologia. Dentre suas contribuições sistemáticas mais importantes, nós podemos destacar a concepção mecânica do corpo, a teoria do ato reflexo, a interação mente-corpo, a localização das funções mentais no cérebro e a doutrina das ideias inatas. O pensamento de Descartes vai influenciar fortemente o mundo cultural francês e europeu, diretamente dele até Kant e indiretamente até Hegel, e exerceu tal influência não tanto como um sistema metafísico, quanto também e especialmente pelo espírito crítico, pelo método racionalista implícito em suas premissas de seu sistema. O desenvolvimento lógico do cartesianismo é representado por alguns grandes pensadores originais, por exemplo, Spinoza, Malebranche, Leibniz. Spinoza é mais coerente e extrema expressão do racionalismo moderno depois do seu fundador e antes de Kant. Malebranche e Leipzig, por exemplo, encontram o contrário em suas preocupações práticas, religiosas e políticas, limitações ao desenvolvimento lógico e despreocupado do racionalismo. Mas também podemos encontrar uma turma numerosa de seguidores do cartesianismo, mais ou menos ortodoxo, particularmente na França, a partir da segunda metade do século XVI, sendo eles bastante significativos da influência que esse criticismo e o racionalismo vão exercer sobre a cultura da época. Tais afirmações foram que fizeram de Descartes um homem tão polêmico e tão criticado, tanto em sua época como muito tempo depois de sua morte. Em contraponto ao racionalismo criado por Descartes, nasceu uma outra corrente que também surgiu como orientação metodológica para as ciências, que se tornavam tão forte agora na Idade Moderna e que tiveram no Renascimento e na filosofia grega antiga suas maiores forças. O empirismo, tema da próxima videoaula. Essas são as referências que eu estou utilizando para compor as nossas aulas e roteirizar a nossa videoaula.